água de coco. Estão servidos? Geladinha, geladinha. Bom, talvez vocês estejam perguntando por que que eu iniciei esse vídeo de óculos escuros, tomando uma água de coco. É porque esse vídeo, ele é um vídeo de celebração, é um vídeo de comemoração, é um vídeo que eu aguardei um tanto quanto que ansioso para a chegada do dia de poder gravá-lo, o dia de dizer glórias a Deus, a Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo louvor, a Ele a adoração. Ele é o justo juiz que sente indignação todos os dias. Ele é aquele que está sentado no seu trono e de lá, soberano, se inclina para ver o que se passa sobre os céus, exatamente isso que você está ouvindo, e sobre a terra. Isso significa dizer que nada, absolutamente nada, passa desapercebido aos olhos de Deus. Aliás, Ele é o guarda de Israel, aquele que não dorme e nem dormita. Ele é aquele que disse: quando você for comparecer perante um tribunal, não se preocupe com o que você haverá de dizer. Não se preocupe com palavras eloquentes. Não se preocupe com o que você, com a sua defesa, porque eu colocarei as palavras certas na sua boca. É como se Deus estivesse nos dizendo o seguinte: confie em mim, confie que eu sou o justo juiz, confie que os meus olhos veem tudo, confie que o poder está nas minhas mãos. E eu estou gravando esse vídeo para dizer a você que confie em Deus, que nunca, mesmo diante de fatos que possam trazer para você situações de desengano, que digam para você: olha, desista porque tudo está perdido, desista porque não existe a menor possibilidade de você reverter esse quadro, de você virar esse jogo. Jogue a toalha. É melhor aceitar, que dói menos. Você já deve ter ouvido muito isso. Eu estou aqui para desdizer todas essas falas e dizer para você: acredite. Dizer para você: confie sempre, em detrimento de tudo. Ainda que a terra não floresça, ainda que a vide não dê os seus frutos, ainda que os montes se lancem ao mar, ainda que toda a terra trema, confie, porque há um Deus que é justo, há um Deus que é fiel. Eu posso falar isso para vocês com conhecimento de causa. Eu posso falar isso para vocês porque hoje, após 3 anos e 5 meses, eu ter sido bombardeado por mais de 80 processos, mais precisamente 84 processos. Uma enxurrada de processos que se iniciaram em setembro de 2016. Após 3 meses de eu ter iniciado a gravação de vídeos onde eu denunciava os bastidores da instituição Igreja Universal do Reino de Deus e todas as coisas que eu, como ex-bispo, eu vivi, e de lá eu posso dizer que sobrevivi para poder contar tudo. Abri um canal em março de 2016
iniciei narrando. O ânimos era de narrar no direito. Isso significa dizer que era um ânimos ou com ânimos narrandi e não com ânimos difamandi, ou seja, com vontade de narrar os fatos que eu vivi e não com vontade de difamar a instituição, sabe? Até porque eu acredito que a nossa conduta pessoal, seja física ou jurídica, a pessoa, por si só, ela se auto, ela se auto difama, digamos assim. Eu posso, com a minha conduta, demonstrar para as pessoas quem sou eu. Não precisa que alguém fale, não precisa que alguém diga as minhas práticas. Elas vêm à luz, uma hora ou outra elas virão à tona. Quantos políticos, por exemplo, nós temos visto aí presos, governadores de estado que pegaram aí 270 anos, 280 anos de prisão. Governador de um estado grande, do Rio de Janeiro, por exemplo. Vemos aí ex-presidentes da República que foram presos. Vimos aí outros que sofreram impeachment. Vemos aí políticos envolvidos na operação Lava Jato e que ficaram anos roubando, anos cometendo improbidade, anos cometendo aí vários crimes. Uma hora chegou a vez deles. Então não precisa que ninguém difame. Cada um constrói a sua própria fama, positiva ou negativamente. Então meu ânimo, quando eu comecei a gravar os vídeos, foi narrando, de narrar a minha história de vida. Isso é um direito constitucional que me assiste, de liberdade de expressão. Quando eu comecei a gravar esses vídeos, então a repercussão ela foi muito grande. Esses vídeos começaram a viralizar de maneira que alcançaram um número de visualizações que eu jamais imaginei. 150 mil visualizações por dia, 4 milhões e meio de visualizações por mês, 60 milhões de visualizações durante o período em que o canal ficou no ar. Ora, isso abriu os olhos de milhares de pessoas, membros, obreiros, evangelistas, grupo jovem, pastores e até mesmo bispos da instituição. De maneira que o êxodo foi grande. Eu posso dizer que na história de mais de 40 anos da instituição, nunca jamais uma quantidade tão grande de pessoas, uma evasão tão grande de pessoas saíram da instituição ao assistirem a narrativa daquilo que eu vi, vivi e sobrevivi para contar. Ora, após eu ter iniciado essa gravação, outros companheiros também que vivenciaram as mesmas experiências, ex-bispos, ex-pastores, ex-obreiros e ex-membros, começaram a ratificar, a falar também aquilo que eles vivenciaram e que coadunava exatamente com tudo que eu estava narrando. Ora, a instituição, ela como uma defesa e ao mesmo tempo partindo para um ataque ou um contra-ataque, 3 meses após, o que ela fez? Moveu um processo contra mim, um processo na esfera criminal. Esse processo, ele tratava-se de uma ação de calúnia, de difamação, tá? É um crime contra a honra objetiva da instituição. Ou seja, ela alegava nesse processo que eu, com a gravação dos meus vídeos, estaria difamando, ferindo a honra da instituição com os acontecimentos que eu narrava. E acontecimentos
verídicos. Por exemplo, eu narrei em um dos meus vídeos o caso de Mauá, pastor Williams de Oliveira, ele que foi um regional lá de Mauá, juntamente com outros pastores. Eles me enviaram um relato, inclusive, de fatos que já constavam de um inquérito policial, tá? Onde eles falavam dos abusos de autoridades cometidos por bispos da instituição que chegaram lá na igreja de Mauá, segundo o relato, segundo consta do inquérito policial, que virou um processo e que a igreja e os participantes, os responsáveis, foram condenados. Saiu em julho, se não me recordo, do mês passado, se não me falha a memória, cerca de 6 meses aproximadamente, foi julho ou foi setembro, saiu a decisão. A igreja foi condenada a indenizar esses pastores pela forma truculenta como chegaram ali com vários seguranças, a forma que abordaram esses pastores, que pegaram os seus dispositivos móveis, seus celulares, que os levaram, os conduziram, segundo relatou o pastor Williams de Oliveira, pessoalmente para mim, levaram-os ao banco para que lá ele abriram lá utilizaram ali a senha deles, ou não recordo direito se pediu que ele desse a senha ou pediu que ele abrisse a conta bancária para provar que não havia ali dinheiro fruto de desvio. E quando abriram lá não viram nada. Bom, isso foi motivo, objeto de processo e de condenação. Ou seja, o que eu narrei nos vídeos não era mentira. Líderes da cúpula da Igreja Universal do Reino de Deus, que moveram esse processo através da Igreja Universal do Reino de Deus, pessoa jurídica, tá? Alegando que eu faltava com as verdades e os fatos. Só que hoje, mês que vem, eu gravo esse vídeo aqui no dia 8 de fevereiro de 2020, mês que vem, março, completam 4 anos das denúncias. 4 anos do início das denúncias. E eu venho aqui dizer, a igreja foi condenada, e o que eu falei nos vídeos não foi mentira. Assim como também vários outros assuntos abordados, onde eu falei de condutas, né, de pessoas que eu vi lá dentro, inclusive de bispos, e eu narrei, e hoje esses bispos já não estão mais na instituição, e eles mesmos vieram a público, gravaram vídeos dizendo, reconhecendo que cometeram pecados gravíssimos e hoje estão fora da instituição. Ou seja, o que eu narrei lá atrás não era uma invenção da minha cabeça. Muito bem, a igreja moveu esse processo. Na ocasião, está lá nos autos, dizendo que eu havia gravado mais de 100 vídeos difamatórios. O objetivo da instituição era fazer com que uma mordaça fosse colocada na minha boca. Era que eu parasse. Porque não só isso ela fez, mas também dezenas de outros processos espalhados no Brasil, estados como Manaus, Maranhão, Piauí, Ceará, Pernambuco, Curitiba, Aracaju, Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, vou me lembrando mais aqui, mas praticamente todos os estados do Brasil, São Paulo, Minas Gerais, praticamente todos os estados do Brasil, em média aí, foi uns 5, 6 processos por estado da federação. E esses processos foram movidos por pessoas, tá, da instituição, ora obreiros, ora membros, ora esposas de pastores. E essas pessoas que moveram esses processos, essas pessoas alegavam o seguinte, que o fato de eu ter gravado esses vídeos narrando a minha história com ânimos narrante, que isso havia causado prejuízo a essas pessoas, fazendo com que elas
se sentissem ofendidas, né, na sua honra subjetiva. Muito bem, eu comecei a receber na minha residência a visita de um oficial de justiça que por mais de 80 vezes veio pessoalmente me entregar a intimação. Então imaginem vocês receber a visita de um oficial de justiça mais de 80 vezes na sua residência. Um detalhe, eu antes nunca havia sido processado uma única vez. E dentre esses processos, me acusando de ser um criminoso, de estar cometendo um crime. Bom, isso causa um abalo psicológico e emocional muito, mas muito grande. Mas eu sabia que a causa contra a qual eu havia me insurgido era nobre, e que qualquer sacrifício era pouco mediante os resultados de ver milhares, e por que não dizer milhões de pessoas terem os seus olhos abertos para tudo que jamais elas teriam se eu não viesse a público. Eu digo eu, porque antes de mim, nunca antes, um bispo da instituição, não estou falando de pastor, mas nenhum bispo havia vindo a público e falado o que viu, o que viveu nos bastidores da instituição. Eu fui o primeiro, eu fui o precursor. Para isso, você tem que ter muita coragem, você tem que ter muito sangue na veia, tá? Posso dizer aqui, aqui corre dendê de baiano na veia, muita acarajé, é verdade. Aqui corre um sangue de alguém destemido. Foi Deus quem me deu esse destemor, essa falta de medo. Em nenhum momento eu tive medo. Muita gente dizia: você não tem medo do que eles possam vir a fazer com você? E eu dizia não, porque hoje, se acontecer qualquer coisa comigo, então a única desavença, o único desafeto que eu tenho é o sistema religioso que eu venho denunciando. E qualquer coisa que me aconteça, então vai para a conta deles. Então não tenho medo. E quem sou eu, sabe? Se Jesus morreu na cruz por todos nós, os discípulos e muitos apóstolos morreram de maneira heróica por defender o evangelho, quem sou eu, sabe, para que, uma vez tendo a minha vida ceifada, se fosse até o caso, reclamar? Seria para mim motivo de orgulho, motivo de honra, sabe, motivo de glória, morrer pela causa nobre do verdadeiro evangelho. Então nunca tive medo, nunca. Muito bem, o que aconteceu? Eu agora vou falar como eu ganhei todos esses processos. Atenção, você que quer obter vitórias, tá, contra os seus oponentes, contra aqueles que com a mentira querem te prejudicar, você estando com a verdade. Quem está com a verdade está com Deus, porque nada pode contra a verdade, senão a própria verdade. Então vou ensinar agora para vocês o segredo de como vencer todos esses processos. Quer saber? Vou lhes contar agora. Deixa eu tomar só um pouco mais aqui de água de coco, botar um pouquinho aqui, meu óculos escuro, né? Tomar um pouquinho aqui, Essa água está docinha. É a água de coco da Vitória. Se tivesse uma champanhe aqui, eu ia estourar aqui também, tomar uma champanhe em comemoração. A essa vitória, diga-se de passagem, esmagadora, porque foram 84 processos, 84 vitórias, nenhuma condenação. A parte adversária da instituição religiosa sofreu
84 derrotas. E aí por que eu digo a instituição religiosa? Porque o que ela começou a fazer? E aí eu digo porque hoje eu já tenho dessas 82, 83 pessoas que já gravaram áudios e nos enviaram dizendo: olha, eu sou uma dessas 82 que à época o pastor chegou na igreja e disse: olha, estamos se levantando contra a igreja, a obra de Deus, e nós precisamos de homens e mulheres de Deus que saiam em defesa da obra. E aí nós precisamos que, do nome de vocês, dos dados de vocês, para vocês moverem o processo contra o Natan Silva e também contra o Alfredo Paulo. E aí essas pessoas, achando até que estavam defendendo a obra de Deus, porque a obra de Deus, o que é uma obra de Deus está na Bíblia, não é verdade? A obra de Deus está na Bíblia. O que é você fazer a obra de Deus? A obra de Deus, por exemplo, não tem nada a ver com patrocinar time de futebol, não tem nada a ver com você ter uma emissora, segunda maior do país, onde ali passa programas, sabe, que envergonham as famílias inteiras se sentem envergonhadas de assistirem, se reunirem na sala para assistir uma programação dessa emissora. Não tem nada a ver, a obra de Deus não tem nada a ver com banco, ter um banco, como é o caso do Banco Renner, não tem nada a ver com patrocinar time de futebol, com empresas que já foram mostradas aí nos vídeos, que estão em nome de bispos e pastores da instituição. Detalhe, e que sempre foi escondido do povo e dos obreiros. De 4 anos para cá, nós trouxemos à baila, nós, sabe, fomos o calcanhar de Aquiles, o calo no sapato, exatamente isso, e falamos, e mostramos, descortinamos, expusemos as vísceras dessa instituição, da cúpula dessa instituição. E vale aqui ressaltar que o objetivo era abrir os olhos dos obreiros, os membros, muitos pastores inocentes que estavam lá dentro da instituição, tá? Nada contra nenhum deles, nunca falamos contra nenhum deles, muito pelo contrário, era por eles. A nossa questão era com a cúpula da instituição. Muito bem. Como eu ganhei esses processos? Bom, primeiro eu quero dizer para você que não fui eu quem ganhei, que não foram os advogados, que foram os patronos dessa causa que ganharam. Eu tive 2 advogados, tá, na causa, um que iniciou até a parte anterior às alegações finais e por problemas pessoais precisou sair, se afastar do caso, e eu tive que, no período de 10 dias, eu tive que conseguir um outro advogado. E aqui eu quero agradecer, sabe, de forma, uma gratidão eterna, Dr. Rogério de Nóbrega, ele que pegou o processo na fase das alegações finais, que era a parte aí mais crucial, e ele trabalhou comigo, nós trabalhamos juntos ali, a defesa nas alegações finais, e eu quero agradecê-lo aqui pessoalmente, tá? Dr. Rogério de Nóbrega, é um advogado lá do Mato Grosso do Sul, né? Eu não sei se é Mato Grosso, acho que é Mato Grosso, é do Mato Grosso, tá? Um beijo no coração, Dr. Rogério, por ter aí acompanhado na reta final e decisiva esse processo. Muito bem. Quem ganhou não foram os advogados, foi Deus. E vou te provar agora que foi Deus. Primeiro, eu quero dizer que todos esses processos nos estados, eu nunca compareci pessoalmente a uma audiência. Eu nunca fui. Eu nunca tomei um avião para ir a nenhuma audiência. E em todos esses processos, eu deveria ter sido condenado à revelia, porque audiências foram marcadas e eu não compareci a essas audiências. Ora, mas pasmem que mesmo sem ter ido à audiência,
alguns desses processos eu sequer sabia que existia. Quando eu vim saber, já havia saído sentença, inclusive, tá? E por que eu não fui condenado? Em nenhum deles, em todos eu fui absolvido. Por quê? Porque a revelia, ela é relativa. Ou a presunção, perdão, quando você não comparece a uma audiência, então presume-se que tudo que foi narrado ali pela parte autora é verdadeiro. Mas essa presunção de culpa, ela é relativa, não é absoluta. Ou seja, não compareceu, presume-se que é verdadeiro. O juiz poderia reconhecer a revelia e me condenar. E se eu sofresse condenação em todos esses processos, era quase R$500 mil. Um pedia 15 mil, outro 20 mil reais, outro 80 mil reais, outro 10 mil reais, outro 5 mil reais. Imaginem vocês. Mas eu não sofri condenação nenhuma. Por quê? Em todos os estados, todos os juízes reconheciam a revelia, sim, ele realmente é revel porque não compareceu. Porém, o juiz pode avaliar o mérito, entrar no mérito da questão. E aí, entrando no mérito da questão, o que o juiz via? Peraí, essas pessoas estão alegando que com os vídeos dele, ele feriu, causou um dano à honra subjetiva delas. Mas, quando você diz que alguém lhe causou um dano, você tem que provar esse dano. E aí, quando o juiz pedia que essas pessoas, elas provassem o dano que elas sofreram, então elas não provaram. Não tinham como provar. Muitas delas sequer apareciam, não voltavam lá, e aí o juiz extinguia então o processo por perempção. Para você que não conhece esse termo, é quando a parte autora, perempção, é a extinção do processo por falta de movimentação do processo pela parte autora. Ora, se ela que é interessada não voltou mais aqui, se ela que é interessada não veio provar o dano que ela sofreu, então o juiz extinguia o processo. E isso foi Deus. Foi Deus. Porque imagine, não foi um juiz só que deu as 82 sentenças. Foram vários juízes de vários estados da federação e todos agiram de forma, semelhante. Bom, e o que aconteceu então com o processo penal movido pela igreja? A Igreja Universal, ela moveu contra mim alguns processos. Um deles era pedindo busca e apreensão na minha residência. Foi indeferido, negado pelo juiz. Outras moveram em São Paulo, decidiram retirar o processo, estratégia aí, por algum motivo. E moveram outro aqui na Bahia. Enfim, alguns processos. Mas o processo penal foi aquele que eu fui sim para 5 audiências. 5 audiências. Nessas audiências, eu vi ali o empenho, a aplicação dos advogados que vinham de São Paulo, viajavam para vir comparecer a essa audiência. Eles queriam me condenar, eles queriam fazer de mim um criminoso, eles me queriam como troféu para mostrar para todos que aquilo que eu estava falando era falso, que não era verdadeiro. Ora, porém, o que aconteceu? Nós fomos para as audiências, fizemos a nossa defesa, lutamos bravamente. Eu me recordo que na segunda audiência, o advogado da instituição chamou o meu advogado à parte, conversaram, e depois o meu advogado veio até mim e falou: olha, o advogado da igreja está lhe propondo um acordo, fazer um acordo. Eles retiram o processo e você retira o canal do ar e grava um vídeo se retratando. Pronto, não vai haver mais processo criminal. Ora, pensem vocês, eu poderia ter sim desistido, eu poderia ter sim amarelado, eu poderia ter sim ficado com medo. Eu estava sendo levado aos tribunais, perante a magistrados, e poderia ter no meu histórico, o carimbo, olha, criminoso. Poderia sim, poderia. E naquele momento eu estava tendo a oportunidade de dizer: não, eu aceito então aí o acordo. Mas a minha resposta foi incisiva. Eu disse: segue o baile, vamos para a audiência, não tem acordo,
não vou tirar o canal do ar, não vou gravar vídeo de retratação. Sabe por quê? Porque embora quando você faz um acordo, tá, ou aceita uma transação penal, por exemplo, embora ela não tenha, ela tem caráter de pena. Ela tem caráter de pena, ela não tem caráter de confissão. Se você assinar, você não está confessando, porém, você está sofrendo uma penalização. De uma certa forma, é como se eu estivesse dizendo, não, realmente eu reconheço que eu errei. E certamente isso eles iriam usar para dizer, olha, tá vendo? Ele fez o acordo porque ele sabe que ele ficou com medo de ser condenado. E medo não corre aqui, olha, porque eu sei o Deus em que eu tenho crido. Eu confio nesse Deus desde os meus 16 anos de idade, ou melhor, já antes, que meu pai já tinha me encaminhado nessa fé, sabe? Eu fui apresentado no altar, né, de uma denominação religiosa quando eu era bebê ainda. Então essa parte espiritual, essa parte da fé foi semeada muito quando eu era muito novo, e eu carreguei isso comigo para minha vida, na prática, no dia a dia. Ora, o que ocorreu? Então eu continuei o processo, segui o processo, e no dia aí 17 a juíza deu sentença, 28 ela publicou, tá? Embora eu só vim ver essa decisão 2, 3 dias atrás, quando eu tornei pública. E nessa decisão, pasmem vocês, e aqui está a prova mais uma vez do agir de Deus, do poder de Deus. Aqui está a prova que não existe grande, poderoso, rico, sabe, que esteja acima de Deus, que é soberano. Quando Deus quer te dar vitória, se for necessário, ele cega os seus inimigos. Por isso que Gideão, com apenas 300 homens, ele venceu um exército de 32 mil homens. Por quê? Porque Deus confundiu os seus inimigos. Os seus inimigos se digladiavam entre si, entre eles próprios, se matavam. Algumas tochas ali os confundiam, um barulho de trombeta os confundia, e 300 homens valentes, destemidos, que confiavam de fato em Deus, eles obtiveram vitória. Ora, e é assim mesmo que acontece. Então o que aconteceu? A instituição perdeu o processo. Pense, uma instituição bilionária. Sabe como que eles perderam o processo? Por causa de R$289. Olha o que Deus faz. Uma instituição poderosa que contratou os melhores advogados, grandes escritórios de advocacia. Você precisa ver lá no processo quantos advogados, sabe? Só que eles perderam prazo. Quando eles iniciaram o processo, eles tinham 6 meses para ajuizar a queixa-crime. Junto com esses 6 meses, eles teriam também que pagar as custas do processo. E o que eles fizeram? Ajuizaram a ação dentro dos 6 meses, sim. Porque de março, quando eu comecei a gravar os vídeos, a setembro, ainda estava dentro dos 6 meses. 18 de setembro, estava dentro dos 6 meses. Porém, eles também teriam que ter pago as custas do processo. E eles não pagaram. E perderam o prazo processual. Só que isso passou despercebido. Todos esses anos, 3 anos e meio, o Ministério Público, ele teve vista do processo várias vezes. O juiz, no caso a juíza, teve vista do processo várias vezes. E ninguém havia percebido. Ninguém havia percebido. Mas aí, na hora da decisão, na hora da sentença, quando, após as alegações finais, que foi para o Ministério Público, né, ter vistas ao processo, então o Ministério Público identificou que eles não haviam pago as custas, havia perdido ali o prazo decadencial por perempção, e aí eles perderam o processo. É como se o processo nunca houvesse existido. Nunca. No momento ali dos pressupostos de admissibilidade, que você olha lá, por exemplo, a tempestividade, dentro do prazo, o preparo, que é o pagamento das custas processuais. Se
no caso aí de uma ação privada, de natureza privada, como era o caso, se não paga as custas do processo, é como se aquele processo nunca tivesse existido. Ou seja, esse processo contra mim, da Igreja Universal do Reino de Deus, nunca existiu. E olha que eles devem ter gasto milhões, mas Deus os cegou. Deus os cegou. E eles comeram bola. Já viu esse termo? Pois é. Porque quando Deus age, então, agindo Deus, quem impedirá? Quem? O dinheiro, bilhões de reais, poder político, poder jurídico, praga rogada? Não. Deus é Deus. Então, Deus é fiel. Deus, ele cumpre com as suas promessas. E fica provado que existe o Deus de Nathan Silva e daqueles que defendem o verdadeiro evangelho, que são todos aqueles que estão aí guerreando, irmanados, aguerridos, defendendo essa causa, nos grupos, na internet, nas suas redes sociais, compartilhando os vídeos, as denúncias, enviando conteúdos, materiais, para que possamos ter um material robusto de fatos, porque contra fatos não há argumentos, não é verdade? E existe o Deus de Edir Macedo. E no duelo desses deuses, prevaleceu o nosso Deus, Deus do verdadeiro evangelho. Eu pergunto para vocês, se nós estivéssemos lutando contra o próprio Deus, como muitos falaram, como certamente eles devem ter apregoado dentro dos templos, tá? Que nós estávamos levantando contra a obra de Deus, contra o evangelho, contra Deus. Será que Deus, ele não se encarregaria de nos abater? Será que Deus, ele permitiria que nós ganhássemos 84 processos e eles não ganhassem um único processo? Eles não tivessem o prazer de nos ver condenados? Além do mais, que todos esses processos foi que me motivaram, me instigaram a cursar direito. Hoje, 4 anos após as denúncias, eu já tenho 3 anos, já estou no 7º período do curso de direito. Daqui a 2 anos eu me formo, daqui a 2 anos serei um advogado a princípio, porque o céu é um limite e de Deus não pode, ninguém pode duvidar. Eu não sei quais os planos de Deus para mim, mas eu só sei que o primeiro passo é esse, me tornar um advogado. Daqui a 2 anos, vocês podem ter certeza. E não serei qualquer advogado, que eu estou me empenhando, tanto que eu não tenho gravado vídeos com frequência, porque estou focado nos estudos, sabe? Comendo os livros, absorvendo, aprendendo, porque eu quero ser um exímio profissional naquilo em que eu me propus a fazer. Bom, era isso que eu queria falar nesse vídeo. Agradecer a todos que oraram, agradecer a você que, quando ninguém ainda ouvia falar nessas coisas, você acreditou em mim, você acreditou no que eu falei. E hoje, 4 anos depois, está aí as provas vivas, né? Certidão de nascimento forjadas, tantas coisas, sabe? São tantas coisas, são tanta podridão que foram faladas, que eu prefiro até, sabe, não usar esse vídeo aqui para isso. Mas depois eu vou fazer uma série de vídeos destrinchando os processos, mostrando para vocês a inicial feita pela instituição, o que eles alegavam nesse processo, a minha defesa. Eu vou mostrar como que nós fizemos essa defesa. Um detalhe, a defesa, 90% da defesa foi feita por mim. Eu, como estudante de direito, fiz 90% da defesa, tá? Tanto da contestação, que é a primeira defesa, quanto das alegações
finais, aí já ali sobre a orientação do Dr. Rogério Nóbrega, mas 90% ali das alegações finais eu fiz. Deus me orientou, Deus me instruiu, Deus me dirigiu. E eu agradeço a Ele. Tá certo? Compartilhe esse vídeo ao maior número de pessoas, tá? Porque certamente ele irá encorajá-las a acreditar, mesmo quando todos duvidam. Tá certo? Forte abraço a todos. Se inscrevam no canal caso você não seja inscrito. E saibam, e nunca se esqueçam, que os melhores anos da sua vida ainda virão. Beijo no coração.